Bora analisarmos uma história juntas hoje? Esse vídeo aqui tá demais. Então, assim, ó, já se prepara para começar a já mandar esse vídeo para suas amigas que estão vivendo em um relacionamento muito complicado, que você não sabe mais o que faz para ajudar ela a sair, correr, fugir dessa situação. Hoje eu vou contar uma história, vou resumir uma história de um relacionamento bem complicado e ainda bem que não terminou em casamento, porque estava indo ali pro casamento, mas graças a Deus que o negócio acabou antes do sim, né? E às vezes passa pelo casamento. Bom, não precisamos falar sobre isso, né? Eu me chamo Zélia Ribeiro, eu sou psicanalista, eu tenho formação em neurociências afetivas e esse canal aqui vai falar para você, minha amiga cristã, minha irmã de igreja, aleluia, que é sobrevivente de relacionamentos abusivos com perfis narcisistas, sobrevivente de abuso narcisista. Bom, já começa a me seguir, já aperta aí o sininho para receber todas as notificações e comenta aqui, sou sobrevivente, tô sobrevivendo, como que eu faço? Conta suas histórias para mim, eu quero ouvir suas histórias. Manda para mim assim como eu recebi essa história. Essa história eu recebi esses dias e é uma história bem intrigante porque normalmente a gente pega num contexto em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, disfuncionais, a gente sempre vai olhar para a infância dessa vítima para entender os porquês que ela permitiu cair em algumas ciladas. E geralmente a infância explica. Quase que sempre a infância vai explicar. Às vezes é a ausência do pai, às vezes é um pai abusivo, é um comportamento abusivo da família, e aí aquilo vai só se repetindo, né? Ela tá apenas repetindo o padrão que ela aprendeu na infância. Mas nessa história aqui, ela veio de uma família funcional. Pai, mãe respeitoso, né? Bem cuidada, bem amada. O que tinha aqui que permitiu ela cair numa cilada tão grande? O que ela recebeu de informação? Faltou instrução? Ela não tinha... O que faltou ali para ela poder ter permitido? Boa moça, bem educada, estudada, cristã, orou bastante para receber o homem de Deus. Quando conheceu ele, ela foi orar também para ter certeza de que ele era o homem enviado por Deus, a resposta às suas orações. E a princípio, ele parecia ser a pessoa mais querida deste mundo. Nos conhecemos na igreja, desde o começo parecia que ele era tudo o que eu sempre quis. Ele teve posicionamento, me chamou no Instagram, foi direto sobre o que sentia. Deixa eu abrir um parêntese aqui, os relacionamentos agora, principalmente entre os jovens, começam pelo Instagram. A menina põe uma foto lá, ele vai lá e curte. Se ele curtir 3 vezes, e se eu estiver errada, vocês me corrijam aqui, porque as coisas mudam tão rapidamente que eu nem sei, nem consigo acompanhar. Mas até onde eu sei é assim. Se o rapaz curtir 3 fotos suas, demonstra que ele está muito interessado. Curtir 3 fotos, te seguir, significa que ele quer algo com você. E aí, só que tem um detalhe, ele vai esperar você dar uma resposta para isso. Ele vai querer que você também siga ele, que você vá lá e curta alguma coisa, para que comece, então, a conversa. Alguns ficam só nessa espera e nada acontece mesmo, né? Antigamente os homens iam em cima, se a mulher era difícil, ficava mais ainda. Quanto mais difícil era a mulher, mais eles insistiam, mais eles tinham certeza de que essa era a mulher que eles estavam esperando, né? Hoje não, se ela não aceitar, se ela não der resposta para as 3 curtidas que ele deu no Instagram, ele vai partir para outra, porque ela não deu atenção para ele, acredita? Bom, fecha parênteses, bora para a história. Então ele me chamou no Instagram, foi direto sobre o que sentia. Ele estava interessado. Nossas conversas eram longas, profundas, tínhamos muita coisa em comum. Olha aí o sinalzinho de alerta, muita coisa em comum. É comum nos relacionamentos narcisistas o espelhamento. Ele vai gostar de tudo que você gosta, fazer tudo que você gosta, ele vai tentar te atrair, te cativar, te seduzir. É a fase da investida, ele vai te encher de amor, ele vai se tornar a pessoa mais maravilhosa deste mundo. E por isso muitas mulheres, principalmente jovens, e as velhas também estão caindo, não tem a ver com a idade, inteligente ou não, carente ou não, elas caem porque o cara é bom. Nossas ideias, valores, visão de vida
tudo batia, havia muito envolvimento social com os nossos amigos, era leve, era gostoso, era maravilhoso. Oramos juntos para ter certeza que nossa relação era de Deus. Pedimos a bênção dos nossos pastores e tudo corria bem. Eu não queria atropelar o processo de cura dele, porque ele havia saído de um relacionamento muito difícil. Então, focamos em orarmos juntos e pacientemente ele ficou orando comigo. Conversávamos todos os dias. Nesse período, ele parecia o homem dos meus sonhos, atencioso, cuidadoso, sabia do que eu gostava, me dava atenção constante. Quando havia conflitos, ele dizia que precisava de um tempo para pensar e depois voltava para conversar. Parecia maduro emocionalmente. É só sedução. Quando a gente fala de perfil narcisista, é isso que eles fazem. Eles põem uma máscara e seduz com tudo. Vira o príncipe encantado mesmo. É muito bom. Eu realmente acreditava que tinha encontrado alguém diferente. Com o tempo, começaram as situações que hoje eu entendo que eram os sinais. Ela não sabia que relacionamentos com perfis narcisistas sempre iniciava dessa forma, com investida, com bomb love, com espelhamento, e depois ele começava a mostrar, tirando a máscara, mostrar sua real face. Como ela nunca havia lido sobre isso, não sabia. Se tivesse acompanhado o meu canal, os meus posts, minhas redes sociais, já saberia que muitos sinais de alerta estavam ali. Mas enfim, a maioria não sabe, tá querendo um relacionamento, orou, tá dentro da igreja, o cara é da igreja, o pastor abençoou. Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum. Com o tempo, ele começou a ficar mais controlador. Eu tinha que mandar foto com quem eu estava, mandar minha localização, dar atualizações constantes, responder rapidamente todas as vezes que ele me chamava no WhatsApp, mesmo que eu estivesse no trabalho. Se eu demorasse para responder, ele ficava emburrado, me dava o silêncio e dizia que a culpa era minha. Ou seja, ele era inseguro, ele é extremamente ciumento e controlador, e ele dizia que quem tinha que ajudar ele a confiar nela era ela. Entende a confusão? E é essa confusão que fica na cabeça da vítima. Ele dizia que era porque queria confiar em mim. Colocava como se fosse algo meu, que eu que tinha que fazer ele confiar em mim. Se eu esquecesse de avisar algo simples, como sair da mesa do trabalho para comer um lanche, isso virava motivo de punição. Ele ficava em silêncio ou dizia que não queria mais sair no final de semana porque eu o havia magoado muito por não ter respondido as mensagens dele, porque eu estava trabalhando. Aqui a gente já entra no abuso. Silêncio, manipulação, controle, ciúmes excessivos, exigências. E ela continuou a relação porque ela havia orado, porque ela havia recebido a bênção dos pastores, então estava tudo certo, era só um momento ruim dele. É isso que a gente acredita. Eu comecei a normalizar isso. Olha que interessante. Saímos para um jantar com um casal de amigos. Em determinado momento, os homens conversavam entre si e eu fiquei conversando com a amiga. Os homens entre si e as meninas entre as meninas. Entendi. Depois, naturalmente, voltei e conversei com o amigo no final. Eu olhava para ele enquanto falava, como qualquer pessoa faz numa conversa, normal, nada demais. De repente, ele fechou a cara e quis ir embora. No carro, disse que eu dei abertura e que eu estava flertando com o nosso amigo quando olhava para mim. Ele disse que eu fui desrespeitosa com ele e ele agiu de forma desrespeitosa comigo. Eu fiquei confusa. Era nosso amigo, eu jamais faria algo assim, e que o nosso amigo também. Mas, novamente, a situação só valia contra mim. Ou seja, ele ficou mais uma vez enciumado, deu de novo a tortura do silêncio, confrontou ela, dizendo que a culpa era dela, que ela estava flertando com o amigo, e ela ficou confusa e se sentiu culpada. Ela já estava normalizando tudo isso, tanto que ela é pedida, eu vou resumir, ela é pedida em casamento, no meio de uma crise de ciúmes, ela aceita porque ela acredita, bom, eu orei, o pastor abençoou, é só um momento ruim, nós somos novos, ele também teve uma infância difícil. Toda vítima justifica os comportamentos
abusivos, disfuncionais e tóxicos do seu parceiro pelo passado que ele viveu, como uma justificativa para isso. Explica, mas não justifica. Entenda isso. Explica, mas não justifica. Não é porque a tua infância foi difícil que justifica os seus comportamentos disfuncionais. Entendeu? Pega isso. Com o tempo, eu virei o problema. Eu era a insegura, a que não avisava o suficiente, a que não passava segurança, a que não era boa o suficiente, a que tinha problemas de atenção, a que precisava melhorar. Eu acumulava uma lista de defeitos e eu tentava melhorar todos eles. Queria provar que era boa, que era suficiente, que era importante. Eu comecei a acreditar realmente que não era suficiente. E aí a história vai correndo, muitas coisas aconteceram, até que eles tiveram uma grande discussão e decidiram terminar. Eles terminaram, mas mesmo após o término, eles continuaram ainda se encontrando por um longo período, até que ela vai para a terapia e entende que tudo que viveu foi extremamente abusivo. São histórias que muitas mulheres passam, que muitas mulheres enfrentam, principalmente dentro da igreja. Entende que aqui havia todo um processo: oração, confiança, conquista, a participação dos líderes, né? O rapaz se fazia de bonzinho na frente das pessoas, somente mostrava essa face mais agressiva somente para ela, culpabilizando ela desses comportamentos. Então ela se sentia cada vez confusa. Se ela fosse uma jovem que já estivesse em terapia desde o início da relação, ela teria percebido os sinais de alerta muito logo no início e já teria terminado antes mesmo de dizer sim ao pedido de casamento. E quantas mulheres estão casadas, com filhos, vivendo isso aqui e muito mais? Ela segue em terapia, se fortalecendo para que o próximo relacionamento seja um relacionamento de verdade. A minha pergunta é: o que acontece com esses homens, né? A maioria são os homens que fazem isso. Existem muitas mulheres que fazem isso e às vezes são até mais perigosas do que os homens. Mas por que tudo isso acontece? A infância perturbadora, cheia de traumas, explica, mas não justifica. Se você, homem, que está me assistindo neste momento e você se identifica com algumas coisas dessa história, dessa jovem, busque ajuda. Talvez você tenha aprendido errado como se comportar em um relacionamento e você precisa de ajuda para poder mudar de uma vez e fazer diferente, se tornar uma pessoa diferente. E você, mulher, que está passando por isso, busque ajuda. Cuidado com apenas viver em oração. A gente, como cristão, ora e ora muito, mas a Bíblia diz que a gente deve adquirir sabedoria para poder aprender a lidar com os maus, com os perversos que nos rodeiam. Então busque ajuda, leia livros. O conhecimento liberta, é a única forma de você aprender. E infelizmente, mesmo aprendendo, você ainda pode cair em algumas ciladas. Se você tem alguma história como essa para compartilhar comigo, manda para mim. Se você tem alguma dúvida referente a tudo que foi dito aqui, manda para mim, comenta aqui. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Essa história é tão comum. É mais uma história e pode ser a tua história. A diferença é que ela se posicionou antes de casar e saiu. E você que está casado e passando por algo semelhante, busque ajuda para que você consiga se libertar desses comportamentos. Espero que tenha gostado desse vídeo, me siga para mais e até a próxima.